Olá pessoal, podcast da Couto e Souza Advogados, mais uma forma que nós estamos utilizando para levar conteúdo para todos vocês. Hoje nós vamos falar aqui de dois temas muito importantes para a medicina, é a remuneração do médico, a remuneração e as formas de remuneração, os modelos de remuneração para a classe médica, e vamos falar também de processos éticos, os processos, como tramitam, como o médico tem que lidar com isso. E estamos aqui com uma personalidade para falar sobre esses temas, que é o Dr. Gustavo Khaled. Ele é secretário-geral do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, faz parte também da Comissão de Saúde Suplementar do Conselho Federal de Medicina, é oftalmologista, dentre outros títulos que não dá para falar todos os títulos dele aqui. Então, doutor Gustavo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui na Couto Souza Advogados. E a palavra é sua. Vamos começar esse nosso papo. Alex, é um prazer muito grande estar fazendo parte desse podcast com vocês. De fato, é um assunto que permeia a minha vida já há alguns anos e é um assunto muito caro, tanto para a classe médica quanto para a população em geral. Os modelos de remuneração na saúde suplementar, eles são importantíssimos porque eles atingem do beneficiário, aquele paciente que paga o seu plano de saúde, até o recebimento do médico no atendimento a esses pacientes. Então, é muito importante a gente conversar um pouquinho sobre isso, porque não é um tema focado único e exclusivamente para os médicos. Perfeito. Esse tema atinge a população em geral. E os processos éticos, isso é um tema mais direto ao profissional médico, mas tem muito que ser esclarecido, né? Porque Perfeito. os colegas ainda sabem pouco sobre isso. Aliás, eu não falei aqui, tem muito a ver com gestão, e você tem especialização em gestão também, né, doutor Gustavo? Tenho MBA em gestão pela Fundação Getúlio Vargas, Sim. é o que me ajuda hoje no serviço do Conselho de Medicina, né? Nessa situação que eu me encontro como diretor, primeiro secretário, já fui primeiro tesoureiro em época de pandemia, é um período difícil que também gerou muito aprendizado, então assim, é um tipo de conhecimento que a gente tem que buscar. Perfeito. Eu vou começar então lhe perguntando, assim meio genérico, mas acho para a gente começar esse papo. Os modelos, fala um pouco para a gente qual é o modelo mais utilizado hoje de remuneração do médico, quais os modelos existentes, qual é a sua opinião sobre esses modelos. Fala um pouco disso aqui para a gente. Então, muito bom, Alex. Para começar, a gente precisa entender um pouquinho por que a gente tem que conversar sobre modelos de remuneração, né? Principalmente da saúde suplementar, né? Nós estamos falando hoje especificamente da saúde suplementar, porque hoje, mesmo que os médicos trabalhem na saúde pública, a gente já tem números concretos que aproximadamente 80% dos médicos no Brasil, eles são provavelmente híbridos, eles trabalham na saúde pública, mas têm também os seus vínculos na saúde suplementar. Percentual alto, né? 80%. Muito alto, porque normalmente o médico complementa a renda, trabalha no posto de saúde, mas ele tem o seu consultório, no seu consultório ele tem os vínculos com os planos de saúde que atende e muitas vezes também cobrando pelas suas consultas particulares do seu consultório, ele está exercendo a saúde suplementar. E o que a gente vê nos últimos anos é uma inversão da pirâmide populacional no mundo inteiro, mas aqui no Brasil isso está acontecendo de maneira muito importante, ou seja, a população está envelhecendo. A população envelhecendo, a gente percebe que os custos em saúde pública e em saúde suplementar, eles tendem a aumentar. Outros fatores que são importantes, que fazem parte da conversa do modelo de remuneração hoje nós temos novas medicações, principalmente para tratamento do câncer, doenças raras, são medicações muito caras e que muitas vezes têm que ser cobertas pelas operadoras e seguradoras de saúde. E as novas tecnologias a serem implementadas na saúde, tudo isso aumenta o custo, com aumento de demanda desses pacientes, isso faz com que esse sistema fique inflado. Sem dúvida. E como é que vai se dar a remuneração desse paciente, de que forma o beneficiário vai ter condições de pagar o seu plano de saúde para ter assistência Esse aumento de demanda, na verdade, vê se eu estou raciocinando corretamente, ele basicamente ou principalmente é medicamento e procedimentos. Aumenta a demanda porque eu estou envelhecendo mais, eu vou precisar, claro, de mais procedimentos, de mais atendimentos nas várias áreas da saúde e mais medicamentos. É isso, né, basicamente? Perfeito, Alex, perfeito. O envelhecimento da população traz consigo as doenças que são características do passar dos anos. Então, essas doenças têm que ser cobertas e tratadas pelo médico. Então, a população mais envelhecida é uma população que vai necessitar efetivamente
uma maior quantidade de visitas aos médicos, o que vai fazer com que infle isso. E os procedimentos que são os procedimentos terciários, de alta complexidade, eles também vão se somar a todo esse processo. E acaba se tornando um sistema inflado. E os modelos de remuneração, eles entram aí. De que forma a gente pode estudar a maneira de remunerar esses profissionais para que esse sistema todo não entre em colapso? E remunerar os profissionais também podemos dizer remunerar as instituições, os serviços. Exatamente. Né? Por exemplo, a alta tecnologia, que demanda um custo maior, mas que também entrega algo melhor para a população. Perfeito. Esse custo é mais elevado, né? Exatamente. Quando a gente fala em modelos de remuneração, esses mesmos modelos vão ser aplicados desde aquele médico de consultório, que é o PJ, que tem a sua contratualização com as operadoras, até os grandes centros de saúde, os grandes hospitais. Eles também são representantes médicos que estão sujeitos a esses modelos de remuneração. E a primeira pergunta, que é bem interessante, é sobre qual é o modelo hoje no Brasil que é preponderante no mundo. É o que a gente chama de fee for service. É o modelo de pagamento por procedimento. Uma consulta, um valor vai ser pago da operadora para o prestador de serviço. Se você vai fazer um exame na sua clínica, você tem o pagamento efetuado por aquele exame. E como todos os modelos, e a gente, en passant, pode falar um pouquinho de cada um deles, tem os seus benefícios e os seus malefícios. O grande ponto de atenção que a gente tem que ter conversando sobre modelos de remuneração é aonde que está o risco. Para onde o risco caminha no sentido do prestador de serviço e para onde o risco caminha no sentido da operadora de saúde contratante. Porque esse equilíbrio é que tem que ser buscado para que esse sistema não colapse. E o fee for service não é muito difícil. E cada vez mais difícil. Porque, vamos pegar o exemplo de Brasil, que é o que interessa aqui para a gente. O fee for service, de que forma ele vai funcionar nessa relação, né? Ele é um modelo prático, é um modelo onde não existe uma grande complexidade para você manipular esses dados e efetuar esses pagamentos. Por outro lado, ele pode ensejar o quê? Vamos dizer assim, um excesso de procedimentos, um excesso de consultas, porque se você recebe por demanda executada, se você executar mais, você recebe mais. Sim, é no volume, né? Recebe no volume. E, de fato, o equilíbrio se daria no sentido de muitos médicos comentam, não, eu sou mal remunerado pela operadora de saúde, então eu faço mais procedimentos porque eu tenho que complementar minha renda. Por outro lado, a operadora de saúde fala em sinistralidade, que é a palavra que a gente ouve muito por aí, que são aqueles procedimentos desnecessários que estão sendo solicitados de ser executados pelos médicos para determinado paciente que não precisa. Então, é o que vem primeiro, o ovo ou a galinha. Sim. Então, é uma gangorra que ela não pode pender para nenhum lado. E hoje a gente vê um desequilíbrio dos dois lados. Por isso que o fee for service puramente, hoje, ele já não é um modelo recomendado para ser aplicado de forma única em nenhum lugar do mundo. Deixa eu te fazer uma indagação sobre uma coisa que você falou, que às vezes é um tema delicado, mas a gente tem que falar aqui no nosso podcast, né? A gente tem que falar francamente. Você falou que os procedimentos desnecessários. Há uma linha tênue aí, porque eu, como advogado, e a gente convive com as várias sociedades médicas, porque isso é um assunto que interessa a todas as especialidades, correto, doutor Gustavo? E procedimentos necessários, até que ponto há muitos procedimentos necessários ou até que ponto as operadoras, ou algumas pelo menos, tentam impingir essa nomenclatura, ou esse fenômeno, vamos chamar assim, para glosar, na verdade, sendo franco. Qual é a tua opinião? O que você acha? A pergunta é muito interessante. Por quê? Porque o médico ele tem uma formação, cada médico em si tem um protocolo a ser seguido, uma prática médica específica dentro de sua especialidade. Existem especialidades que necessitam de mais exames, como oftalmologia, para determinados diagnósticos. Outras não necessitam de tantos exames. No entanto, a questão da sinistralidade das glosas é uma questão de avaliação muito complexa. Por quê? Né? Porque você vai ter, sim, colegas médicos exercendo a mesma função e executando menos exames do que outros colegas, mas efetuando um bom serviço. Pelo lado das operadoras, que nós temos que levar em conta, as operadoras apresentam também, muitas vezes, eu que estou dentro da comissão, já vi operadoras chegar com um demonstrativo de determinada clínica que tem 100% de exame de campo visual em todos os pacientes.
Ou seja, ela atendia um pool de 100 pacientes, vamos botar 200 pacientes no mês e 200 campos visuais. Esse exame é um exame específico para o paciente do glaucoma. Sim, então, ali claro, sim ali existe uma né? sinistralidade que está indicada. Então, assim, essa briga, essa balança, ela deveria perpassar uma remuneração melhor ao médico, para que o médico não necessitasse executar tantos exames para o seu paciente, ou se precisar, que siga protocolos específicos. Protocolos, perfeito. Faz todo sentido. Mas voltando aqui nos modelos, eu ia te perguntar, você já falou do modelo que é mais utilizado. Qual um modelo, não sei se é possível isso, não sei se essa pergunta é muito ousada, tem um modelo ideal, na sua opinião? Olha, modelo ideal, eu creio que hoje, e é o que a gente vê acontecendo nos países mais desenvolvidos, tá? É uma amálgama dos modelos de remuneração. Eu vou comentar alguns aqui, pois não. Botando foco dentro do nosso país. É lógico, eu posso citar exemplos também de outros países. Hoje o que se pratica muito, principalmente o case para as operadoras, tem sido a oftalmologia, que é o capitation, tá? Que tipo de modelo de remuneração é o capitation? A gente pensa, quando ouve capitation, a gente pensa que está falando sobre captação, mas na verdade é per capita, ou seja, as operadoras de saúde vão remunerar o serviço por vida. Então você recebe anualmente um valor X e você tem que atender aquele pool de pacientes, aqueles produtos da operadora, durante aquele período com aquele valor. Ou seja, você tem que encaixar os seus custos dentro daquele valor fixo. Isso pode levar a uma desassistência. Por quê? Porque isso é muito variável. E hoje o que a gente vê que é sendo praticado no Brasil são valores muito pequenos per capita pelo capitation. E o que gera uma desassistência. Por quê? Porque no capitation, para a gente entender isso de forma simples, se o meu paciente que está ali naquele produto indicado para a minha clínica, ele não vai à minha clínica, eu estou ganhando 100% ali. A partir do momento que ele fez uma consulta, diminui o pool do meu lucro ao final daquele determinado período. Ele fez uma consulta e o exame diminui, porque isso é uma transferência de risco. A gente falou que ia conversar sobre risco. Sim. É uma transferência de risco total para empresa médica, para o prestador de serviço. Prestador de serviço, perfeito. Ah, mas o capitation é VIL, é um modelo VIL. Não, a gente tem o exemplo do Reino Unido. Por exemplo, que o capitation ali é implementado há muitos anos e com sucesso. Por quê? Porque ele pega a atenção primária. A oftalmologia, por exemplo, ela é atenção secundária e terciária, ou seja, é serviço especializado e alta complexidade. Agora, se eu pago um valor per capita num pool de pacientes onde o médico de família ou o clínico geral do posto de saúde ele vai tratar aquele paciente para que ele permaneça com consultas rotineiras e vai fazer a manutenção da saúde daquele paciente, o capitation funciona melhor. Perfeito, entendi. Então, a gente tem na Noruega, na Nova Zelândia, o capitation todo utilizado na atenção primária. Mas, infelizmente, aqui a gente vê uma mistura muito grande disso. Entendeu? E voltando ao que você perguntou, a gente pode vir a falar que existem diversos modelos, mas eu acho que é interessante a gente falar de como chegar numa filosofia ou um modelo de remuneração baseado em valor. Baseado em valor. Em valor. O que significaria exatamente baseado em valor na prática? Perfeito. Quando a gente fala modelo de remuneração baseado em valor, ele vai ser baseado no desfecho do paciente. Ou seja, modelos de remuneração sempre geram uma competição entre os serviços e o que é entregue vai ser premiado, entre aspas, com melhor remuneração. E, ou seja, se os seus desfechos são mais satisfatórios, você é melhor, os seus resultados são mais satisfatórios, você é melhor remunerado do que, eventualmente, um outro serviço que não tem esses desfechos tão satisfatórios. Porém, a medicina baseada em valor, pura e simplesmente, ela é muito mais uma filosofia do que um modelo. Por quê? Porque você tem que pensar como aplicar esses modelos de remuneração, desde a atenção primária até a alta complexidade. Por quê? Porque o capitation funciona melhor numa atenção primária. Um fee for service, ele pode servir para determinados médicos especialistas. A gente tem, citando novamente o Reino Unido e hoje algumas variações, até pensando em países mais continentais como os Estados Unidos, o capitation na atenção primária, um fee for service na atenção secundária, com bundle payments, que são pacotes, né, pagamentos por pacote, mas todos com protocolos clínicos. E aí você tem lá na frente, no desfecho, um shared risk, um risco compartilhado, onde você pode estar executando a alta complexidade. Se todo esse caminho
ele consegue ser feito de uma forma em que a gente previna, a gente cuide no intermediário, a gente consiga bons desfechos nos casos graves, você tem medicina baseada em valor. Agora, perfeito. Agora, me ocorreu aqui, doutor Gustavo, e aí eu falando um pouco até da nossa vivência, nós da Couto Souza Advogados, que defendemos médicos há 31 anos, e, portanto, a gente convive e bem, né, bastante com as intercorrências, com as complicações, com os riscos inerentes. A medicina não é ciência exata. Me ocorreu isso aqui agora. Como é que, dentro dessa valoração, dentro desse tipo de modelo de remuneração no valor, como ficaria a análise das intercorrências que vão acontecer? Não tem jeito. Não é? O senhor, como médico, sabe melhor do que eu. Nem sempre, por melhor que seja entregue um serviço, uma cirurgia, um tratamento, nem sempre o paciente vai ter êxito, vai ter o melhor desfecho. Existem outros fatores. Né? Isso tem uma influência nessa análise dessa remuneração. Tem, Alex, a pergunta é excelente. E eu defendo a medicina baseada em valor muito mais como uma filosofia do que como um modelo, justamente por situações como essa. De existir uma seleção, mesmo que inconsciente, dos serviços e dos médicos, de protelar ou tentar levar para outros serviços aquele paciente que, apesar de toda a linha de cuidado ser feita com excelência, ele vai ter um pior desfecho. Porque esse pior desfecho vai ser contabilizado, esses indicadores vão estar na sua clínica e você vai responder por eles. Então, existe esse risco e esse risco é real. Por isso que, de fato, existe uma linha que crê, e, na verdade, isso está sendo praticado no mundo. Eu acho que já é instituído. E a ideia de que os modelos de remuneração eles têm que ser complementares, porque se você cuida desse paciente desde a atenção primária, quando ele vai chegar, ele não vai chegar tão complicado. Perfeito. E claro. Esse paciente mas eventualmente teremos pacientes complicados, mas eles não vão ser representativos num percentual a ponto de você acabar selecionando pacientes menos complexos para você não ter o seu ranqueamento, vamos dizer assim, a grosso modo, sendo jogado para baixo em detrimento de seus colegas, como se fosse aquela passada de bola. Eu vou indicar esse paciente para uma outra clínica porque ele é complexo dentro do modelo baseado em valor. Por isso que puramente valor não funciona. A gente precisa de toda uma cadeia de cuidado estruturada. Você falou ainda há pouco, me chamou a atenção, você usou um termo amálgama, né? Talvez, e aí eu vou te fazer uma pergunta bem direta, o sistema de atenção primária está me parecendo, me corrija se eu estiver errado, ele é importantíssimo, um bom sistema de atenção primária, até para que você consiga conciliar 1, 2, 3 modelos de remuneração, essa amálgama que você mencionou ainda há pouco. É isso? É por aí? É bem por aí, Alex. A atenção primária é a base. A atenção primária é o que sustenta qualquer modelo de saúde, qualquer modelo de remuneração, seja na saúde pública, seja na saúde privada. Isso é largamente conhecido e estudado pelos médicos, pelas sociedades, pelos interessados, porque a atenção primária e a prevenção das doenças, né, é a melhor maneira de você diminuir seus custos. Então, todo o pensamento hoje e todo o movimento da sociedade em crescimento de população no que tange a idade, vem no sentido de eu preciso construir um modelo preventivo. E o modelo de prevenção, ele vai desde a identificação do retinoblastoma naquela criança, naquele recém-nascido, até o médico de família que atende o idoso e consegue fazer com que ele exerça o tratamento do seu diabetes e as suas taxas controladas, para que ele não tenha uma complicação como uma cegueira, como um pé diabético. Então, a base é sempre a atenção primária. Mas é complexo a gente pensar no gerenciamento de todas essas estruturas e isso também perpassa por ações governamentais, o pensamento e filosofia de saúde de cada país, mas a atenção primária ela é sempre a base. Se você não começar da base, você não constrói a pirâmide. E passa também, me diga a sua opinião, porque a gente não pode deixar de fora a responsabilidade de cada pessoa e, portanto, a responsabilidade do paciente. O paciente também precisa fazer a sua parte, né? Em se cuidar, em buscar
seguir as orientações do médico. Eu mesmo não sou um dos melhores pacientes. Já estou melhor hoje em dia, mas nunca fui um exemplo de paciente. E aí fica difícil. É aquela velha frase, me ajuda a te ajudar, né? Se eu vou lá no seu consultório, você me prescreve o medicamento e um tratamento, eu não sigo, fica difícil eu ter um êxito. O paciente também tem uma responsabilidade nisso, né? Tem. Dizem que os médicos também costumam ser os piores pacientes. Né? Mas, na verdade, a gente volta ao questionamento anterior. Eu gosto muito do médico da saúde da família, entendeu? Do médico familiar. Por quê? Porque ele está dentro das comunidades, ele está dentro dos bairros, ele tem aquelas famílias onde cabe a ele fazer essa orientação. E a proximidade do médico de família, isso faz com que muitas vezes aquele paciente que é mais refratário ao tratamento, ele cria um vínculo com aquele médico, compreenda, o vínculo envolve a família e muitas vezes a própria família está ali, não, toma o seu remédio aqui na hora certa. Aí, se o médico de família é o mesmo da esposa e da filha, a filha vai falar, toma aqui o seu remédio. Papai, não quero tomar agora. Não, o senhor vai tomar agora porque o doutor falou. Ele vira até um membro da família, né? Exatamente. Isso é importantíssimo. Eu, como médico especialista, eu sou um profundo admirador do médico de saúde da família, o médico clínico generalista, porque a base de tudo consta ali no trabalho daqueles médicos. Perfeito. Isso é fundamental, né? Fundamental. Eu assim, até nessa linha um pouco, a gente indo para outro tema, mas a gente pode voltar para a remuneração, a gente ir falando da responsabilidade do paciente. Sobre os processos éticos, eu convivo muito, né, com a dor do médico, né? O médico, claro, compreensível, quando ele recebe uma intimação para comparecer no CRM para apresentar esclarecimentos na fase da sindicância, até eu vou pedir para você dar uma explicação para o nosso público como membro do CREMERGE. Mas quando ele recebe uma intimação, seja para uma sindicância, seja num processo ético, aquilo para ele é muito dolorido. Claro, o médico ético, o médico sério, e graças a Deus, e a maioria esmagadora, é muito dolorido. Não é vaidade, é porque ele faz o seu melhor. Ao ser questionado, aquilo dói realmente. E eu convivo com isso, com essa dor do médico, né, há 31 anos. Como é que, para começar esse tema, que é um tema delicado, como é que você tem visto na tua experiência dentro do conselho essa reação dos médicos, como que eles apresentam documentação quando são questionados? Dá um panorama para a gente, assim, na tua visão. Então, Alex, explicar um pouquinho para quem nos assiste. Por favor. Por que o Alex está me perguntando sobre processos éticos, né? Hoje eu sou secretário-geral do Conselho. Eu tenho diversas áreas, um Conselho de Medicina tem diversas questões que ele tem que tratar, desde o registro do médico até as funções principais do Conselho, que é a função judicante, que é a que vamos falar agora como a fiscalizatória. Né? Mas os mandatos de 5 anos para os conselhos de medicina, eles são compostos geralmente por 40 conselheiros e 2 indicados pela Associação Médica Brasileira e pela SOMERGE, e esses 42 compõem um pool de conselheiros. O que servem esses conselheiros? Na verdade, dentro desses conselheiros, as diretorias são eleitas após a eleição. Aquele grupo de 40 mais 2 que entra no conselho, eles vão, dentro desse mesmo grupo, eleger uma diretoria. Normalmente podem ser 2, uma diretoria por mandato, 3 diretorias de 20 meses. Isso aí pode ser feito de maneiras diferentes. E esses conselheiros, eles têm uma diretoria, mas eles trabalham principalmente na instrução de processos éticos profissionais. Tem outras atribuições, mas no tema eles fazem a instrução desses processos, eles fazem a avaliação das sindicâncias que chegam no conselho. Tá? Então, cada um desses conselheiros vai estar envolvido numa suposta denúncia ética que chegue aos médicos, falando aqui do Rio de Janeiro, do Conselho do Rio de Janeiro, que é o meu conselho. Então, assim, o que é importante para o médico? O que ele precisa saber? Qualquer denúncia que chega ao conselho tem que ser apurada. Tá? E a gente vê casos realmente impressionantes, por exemplo, eu realizei um exame que me foi desconfortável, mas eu tive o meu resultado, mas pelo meu desconforto eu vou processar o médico. Aí vai e faz uma denúncia ao CRM. E até algumas questões, por exemplo, que fogem à realidade, fora de brincadeira. A gente já recebeu lá que o médico falava com seres espirituais no momento da minha consulta e isso tudo chega. E a gente é obrigado a apurar. Né? Claro. Então, e a gente
pode debater sobre isso, que é muito interessante. O médico tem que entender que a primeira coisa, aí já indo direto para a sua pergunta, o médico tem que estar atento a responder o seu conselho. Porque é uma imensidão de sindicâncias que a gente acaba tendo que levar para frente pela não resposta do médico. E o médico precisa manter atualizados os seus registros no conselho. Perfeito, isso é muito importante. Isso é muito importante. Sim. Porque a gente faz comunicação por e-mail, por carta registrada, por telefonema. E a gente comunica, o nosso setor de processos éticos comunica que existe uma sindicância. E a imensa maioria dessas sindicâncias, ela vai demandar do médico apenas ali uma avaliação, uma resposta, uma elucidação do caso. Por quê? Porque nós temos câmaras de sindicância que vão fazer um primeiro julgamento dessas denúncias e vão avaliar se essas denúncias têm pertinência para se tornar um processo ético profissional ou não. Muitas vezes não, elas são arquivadas em fase de sindicância. Mas se o colega médico não responde, muitas vezes... Isso, de te interrompendo um pouco, desculpe, isso é muito importante. O que eu recebo de médicos com PEPs, processo ético já instaurado, ele chega e a gente vai verificar o processo, ele não respondeu na fase de sindicância. Ou, às vezes, até respondeu assim, 3 linhas. Não, tudo ok, foi tudo ok. Ele não deu, não é por má fé, não é por mal. Sim. Ele não dá importância, ele não valoriza aquele primeiro momento que ele tinha oportunidade de esclarecer ao conselho e até por ignorância, por não saber, não necessariamente aquilo iria evoluir para um processo ético, exatamente por não responder, por não valorizar ou por responder de uma maneira muito genérica, o conselho acaba sendo obrigado a aprofundar a investigação. E a forma de aprofundar é o processo ético. Então, isso é muito importante que você falou. Perfeito, Alex, perfeito. Porque você não responder, você já incorre em falha ética e você não respondeu ao seu conselho. Exatamente. E é um problema aí que essa gestão atual vem tentando uma comunicação muito mais assertiva com o colega médico, é que o médico ele é muito afastado do conselho. Ele acha que ele vai fazer a sua carteirinha no conselho e tem que pagar uma anuidade porque ele é obrigado. Mas o conselho tem diversas áreas de atuação que podem estar associadas beneficamente ao médico. Mas na questão do processo ético profissional, assim, recebe às vezes um e-mail do CREMER, já isso deve ser um e-mail institucional para me avisar que no fim do ano eu tenho que ficar atento para pagar minha anuidade, eu não vou nem abrir. Às vezes você está recebendo um e-mail que você Sim. tem uma sindicância em seu nome e que pura e simplesmente você tem que responder aquela sindicância. Por quê? Alex, você sabe muito bem, a instauração de um processo ético profissional aí sim se torna um trajeto verdadeiramente doloroso para o médico. Aí sim, exatamente. Porque uma sindicância, muitas vezes, com arrazoado, se você faz uma boa exposição de motivos, e a imensa maioria dos casos, repito, não são casos que o corpo conselhal, aquela câmara que vai avaliar, vai achar que aquilo ali tem que evoluir para um PEP, porque precisa ver indícios. Se casos simples você consegue esclarecer, vão ser arquivados e aquela demanda finda ali. Agora, o colega que não está atento a isso pode acabar recebendo, em determinado momento ele abre aquele e-mail e já está instaurado um processo ético contra ele. Exatamente. E aí me veio uma pergunta aqui para você. Como advogado, que só defende médicos, para mim é fundamental que ele me traga todos os meios de provas para a defesa dele possíveis. E, é claro, os meios de provas é prontuário, termo de consentimento informado, é a documentação médica, o que ele fez, o que ele registrou, né, o que ele anotou, como fez, quando, tudo anotado cronologicamente. Isso é muito importante para o advogado que vai defendê-los perante o conselho ou na justiça, quando é um processo judicial. Te pergunto, na tua experiência dentro do Conselho de Medicina, está correto dizer que o conselho dá muito valor, muita importância na análise de um termo de consentimento informado e de um bom prontuário, redigido, bem preenchido? Com certeza, Alex, com certeza. E você, como douto conhecedor da matéria, o prontuário médico, ele é um documento do paciente, né? Nós somos detentores do prontuário médico. O que a gente está preenchendo ali são informações sensíveis do médico e que estão sobre a tutela da Lei Geral de Proteção de Dados, as condições éticas que nos balizam e de que forma nós vamos fazer a proteção desses dados desse colega. Então, um prontuário bem feito, bem executado, ele é uma ferramenta que pode livrar o médico de grandes complicações. Um consentimento livre e informado para uma cirurgia,
para um procedimento específico e não simplesmente aquele consentimento em que a tua secretária dá para o paciente assinar. Não, é um consentimento em que você estude aquele consentimento mais complexo possível. Pare 2, 3, 5 minutos de frente para o seu paciente, explique aquele consentimento para ele. E digo mais, Alex, quando isso é feito na prática, mesmo que aquele paciente venha ter uma complicação, ele tendo ciência e a compreensão, a gente diz isso pela experiência mesmo ali dentro do conselho. Muitos pacientes dizem, se o doutor tivesse me explicado exatamente o que isso poderia acontecer e estivesse caminhado comigo, eu jamais estaria aqui processando ele. É muito bom para os médicos e os residentes e os estudantes de medicina que estão nos assistindo e irão nos assistir, ter a prestar atenção nessa fala, que é um médico que está falando, um médico do Conselho de Medicina. E você me fez lembrar, alguns anos atrás, de um caso, aí foi um caso de um processo judicial, a desembargadora, eu poderia até falar, porque o processo é público, mas eu vou preferir não falar. Até essa desembargadora é uma pessoa muito amiga. A desembargadora, no dia do julgamento, já no recurso, grau recursal, ela virou e falou assim, claro, aquela formalidade de tribunal, ela, doutor Alex, eu gostaria que o senhor transmitisse ao seu cliente, ao médico, que eu me operaria com ele, que eu admiro profundamente e sei do currículo dele. Agora, nós estamos analisando um caso aqui em que, neste ponto apenas, e tanto que houve uma complicação, não houve erro médico, não houve desvio de conduta nenhum, mas ela deu muita atenção ao termo de consentimento informado. Falou, nesse ponto apenas da informação é que eu considero, e ela falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ela disse, eu gostaria muito que não só ele, como todos os médicos pudessem, quando fizesse o seu termo de consentimento informado, dedicasse um campinho que fosse, um parágrafo, algo mais direto, até manual, que demonstrasse que ele deu aquela informação mais importante, o principal. Eu sei, ela fez um discurso até bacana, bem razoável. Eu sei que não pode fazer um compêndio no termo de consentimento informado, eu sei que a medicina é muito complexa, mas o principal, para que crie, exatamente o que você falou, para que não fique uma coisa só protocolar. É um termo, e hoje com a IA, que aliás é um tema que também dá para fazer uns 10 podcasts, né? Hoje, com a IA, os médicos precisam tomar muito cuidado de ficar lançando mão das ferramentas. Está aí a resolução do CFM, trazendo algumas balizas importantes, né? O que você pensa sobre isso? Alex, a tua colocação é muito boa, porque tem muito médico utilizando IA para fazer o seu termo de consentimento informado, né? Falando em termos de consentimento informado, e a gente pode usar essa mesma analogia para o prontuário médico, né? Hoje a gente hiperpassa o nosso primeiro assunto, que é a remuneração, porque é como o médico ele vai, vamos dizer assim, manejar o seu tempo em detrimento do que ele precisa de remuneração para a sua vida e quanto tempo ele tem para cada paciente. Muitas vezes a gente sabe que é escasso, tá? Mas o que ele tem que ter como balizador? Assim, tudo que ele faz, toda a atenção que ele dá, os exames que ele faz naquele paciente, eles precisam estar registrados da melhor forma possível. E um termo de consentimento informado, ele precisa ser objetivo, mas completo. Foi como você falou. Eu tenho um termo de consentimento informado que ele tem 1,5 folhas. Tá? E eu atendo na saúde suplementar, e os meus pacientes são, em sua maioria, de planos de saúde. Eu leio com eles, às vezes eu deixo na sala de espera. Você quer ler o seu termo e depois você volta. Enquanto você atende outro paciente, ele lê o termo com calma. E o principal disso, Alex, é você olhar no olho do seu paciente e perguntar para ele quais são as suas dúvidas, tire-as. Porque o paciente pode falar, eu entendi, eu compreendo que isso são complicações possíveis, eu confio no trabalho do senhor, vamos fazer, assina. E não, mas aqui, como é que funciona essa coisa desse risco específico aqui? Você explica. Aí desse aqui você explica. Você pode ter certeza que qualquer desfecho, e assim, só tem desfechos, vamos dizer assim, não ideais, o cirurgião que opera, o médico que atende, porque não é uma ciência exata a medicina. Se você, e a experiência que nós temos no conselho, e eu já com 20 anos de oftalmologia, que se você dá atenção ao paciente e ouve o paciente nas suas dúvidas, quando ele chega ciente, ele pode caminhar contigo nas complicações com muito mais tranquilidade. Sem dúvida, né? E mesmo diante das complicações, ele vai estar muito mais tranquilo. Exatamente. Né? E continuar confiante no doutor. Exatamente. Né? Exatamente. Então,
Então, é muito importante também na esfera do conselho, para que todos estejam nos assistindo, a ter o termo de consentimento formado, bom prontuário redigido. Porque às vezes eu falo isso em palestras, sabe, doutor Gustavo? E eu percebo, já até tive médico levantando, não, mas o conselho não é bem assim, o judiciário é que é mais rígido, os juízes não entendem de medicina, o conselho olha de maneira mais amena. E eu falo, não é isso. Lá, função judicante, enquanto processo, os conselheiros têm obrigação legal de analisar como juízes. Você tem que entender isso, é diferente. Uma coisa é o conselheiro numa outra atividade, outra coisa é o conselheiro julgando. Então ele vai querer ver, e ele é obrigado a analisar se você cumpriu os protocolos básicos que o seu código exige. E muitos médicos têm dificuldade de entender isso. Tem. E isso que você trouxe, Alex, é muito importante, porque essa conversa que tivemos até então, ela já vai te trazer para uma situação onde sequer você vai receber essas denúncias, né? Porque se você cria esse vínculo médico-paciente de uma forma pessoal, com a atenção devida, você sequer vai ser denunciado. Mas no momento em que você é denunciado e numa eventualidade de se encontrarem indícios de uma falha, e lembrando que indícios não são provas. Claro. Muitas vezes pode existir uma avaliação de um conselheiro que vê indícios e no processo ético você ser inocentado frente àquela denúncia. Mas a primeira coisa que vai acontecer na instrução de um processo ético o conselho vai pedir teu prontuário. Primeira coisa que vai acontecer numa denúncia, por exemplo, de um desfecho não satisfatório na cirurgia plástica, vai pedir o consentimento informado. Vai pedir os seus esclarecimentos. Então, a gente volta na tua primeira indagação, Alex, é muito pertinente. Mantenha a sua documentação em dia. Vai fazer com que no final do seu dia corrido, você atenda 2, 3 pacientes a menos, mas isso que vale para que você caminhe com tranquilidade numa ciência, numa profissão que não é exata, que é a medicina. Nós vamos ter os percalços. Acho que o médico tem que entender o seguinte, por melhor que você seja, as complicações vão acontecer porque é da natureza humana. Claro, então, esteja sempre preparado. Exatamente. E eu quero voltar na questão da remuneração, mas antes me surgiu, é um assunto delicado, mas a gente já tem que aproveitar esse espaço aqui para a gente falar, acho que a gente não pode fugir dele. Tem crescido, e eu quero a tua visão, tua opinião, e você como médico também, que também está envolvido como médico, né? Não só como membro do conselho, mas você também é um médico e exerce a sua medicina brilhantemente. Tem crescido muito o número de reclamações, até de processos, denúncias de assédio sexual contra médicos. Claro que na maioria esmagadora contra homens. Eu até já tive um caso contra uma médica, mas a maioria esmagadora contra os homens. E sem fazer juízo de valor, quem tem que fazer juízo de valor são os conselheiros ou a justiça. Eu sou advogado. Mas tem crescido, realmente. E você percebe, minha percepção, que nem é muito imparcial, porque como eu defendo, não tem como, não vou me abstrair totalmente, eu sou parcial. Mas eu tento me abstrair, e a percepção que eu tenho, em muitas situações, é que o médico, ele não se previne adequadamente, às vezes com bobagem, às vezes ao chamar, por exemplo, a secretária para um determinado exame, como um ginecologista, por exemplo, detalhes que ele poderia fazer para evitar uma eventual reclamação. Isso tem crescido muito, acho que tem vários vieses aí. Qual é a tua visão disso? Tem visto isso no conselho? Qual a tua opinião? Não, acontece sim, Alex. Denúncias de assédio, não só na esfera ética, como em outras esferas do direito, são sempre complexas, né? São denúncias que são de difícil análise, porque são denúncias que carecem muitas vezes de conteúdo comprobatório, porque muitas vezes está o médico e apenas o paciente. Exatamente. Então, como a nossa profissão acaba que precisa muitas vezes acessar o paciente no seu corpo todo, é difícil e a linha tênue pode ser ultrapassada, às vezes nem no sentido do assédio propriamente dito, mas na compreensão, né? Do paciente. Compreensão do paciente. Perfeito. Então, a proteção em relação a essas questões é o importante. A gente tem que sempre falar em prevenção. Você saber que você pode ter a sua secretária dentro da sua sala de exames para acompanhar algum exame mais delicado, né? Todo o informe do exame antes da execução. É como se fosse um termo de consentimento informado. É a conversa que você vai ter com o seu paciente
antes daquele exame, né? Quanto mais clareza você tiver e mais exposição de técnica, explicar a sua técnica. Muito bom isso que você fala. E explicar o que você procura com aquele exame, tá? Isso aí vai, vamos dizer assim, balizar com que você possa fazer um procedimento com segurança e com a compreensão do paciente. Muitas vezes, vamos dizer assim, o pseudo-assédio, que não são casos que, de repente, de uma má interpretação, eles acontecem porque o médico... E isso é a realidade da medicina e eu acho que de todas as profissões. Muitas vezes a gente está correndo porque a gente tem que executar diversas coisas ao mesmo tempo. Mas esses cuidados são essenciais, porque é o cuidado que você tem com o paciente. Muitas vezes você vai acessar a intimidade de um paciente e aquilo ali funciona para cada pessoa de uma maneira muito particular. Exatamente. Então, conheça o seu paciente. Quando você tiver que fazer um exame um pouquinho mais invasivo, você procure conhecer o seu paciente para que ele também o conheça. Crie um vínculo, explique e seja sempre técnico. Explica, cria aquele vínculo para que aquele paciente vá fazer com segurança. Não vá fazer aquele exame rápido dentro de uma sala lotada, por um obstetra com uma sala lotada que precisa correr. É melhor você diminuir a sua marcação, você fazer uma consulta um pouquinho mais demorada, mas para que você traga essa segurança para o seu paciente, que no final vira segurança para o seu ato. E eu vou além. Existem muitas... Eu não vou aqui, não é o caso aqui, eu poderia dar muitos exemplos dos casos, tem chegado ao escritório muita coisa, tem chegado muito, frequentemente. Não vou ficar exemplificando, ficaria uma coisa enfadonha. Mas existem os exames mais íntimos, óbvio, da própria natureza do exame ou da especialidade, como a ginecologia, como a coloproctologia, etc., claro. E aí, o que você está falando é fundamental. Mais ainda o doutor, a doutora tem que chegar para o paciente e dizer, olha, eu vou ter que tocar assim, assado, eu vou ter que mexer aqui, tá ok? Faz parte do exame, por isso, explica. Mas tem casos, e eu tenho casos vários no escritório, em que nem é o caso de exames íntimos. Eu tenho até caso da oftalmologia, em que a paciente reclama que o doutor, durante o exame da refração, ele bota o aparelho, que ele encostou na perna. Então, eu acho que talvez seja um excesso de zelo. Não vou nem usar a palavra infelizmente, porque hoje em dia a gente tem que também dosar as palavras, mas que seja, não custa, exatamente o que você falou, não custa até o oftalmologista dizer, olha, senhor, senhora, eventualmente vou encostar, vou esbarrar, se eu esbarrar de criar algum desconforto, vou ter que chegar mais próximo porque eu vou fazer, sei lá, vou falar aqui como leigo, o exame fundo de olho, eu tenho que ficar mais tempo examinando o seu olho, eu tenho que olhar vários aspectos, vou ficar muito próximo. Sim. Se ele criar algum desconforto, me fale, mas faz parte do exame. Isso que você falou, não custa criar essa rotina, essa cultura, isso pode evitar essas percepções, porque não é má fé também da mulher ou do homem que estiver eventualmente reclamando daquele exame. Às vezes é a percepção que a pessoa naquele momento tem, está numa fragilidade emocional, enfim. Né? Não estou dizendo que não existem as pessoas de má fé. Claro, tem o médico de má fé, o advogado de má fé em todas as profissões. Não estou dizendo, claro que tem também, mas é muito importante esse cuidado do profissional ético, ele tem que ter esses cuidados. Perfeito, Alex. E é isso. A partir do momento, e fica muito natural, tá? A partir do momento em que você adquire vamos dizer assim, um modo de agir, um modus operandi ali com o seu paciente, de já criar o vínculo com o seu paciente desde o momento que ele entra no seu consultório. Então, o paciente, a partir do momento em que você não pode simplesmente senta, não, o que o senhor sente? Estou com a minha sala cheia. Senta ali para a gente fazer o exame. Encostou ali na perna, aquele paciente... Eu não tive a percepção de como está aquele paciente. Ele precisa sentar de frente para o médico e pode ser oftalmologista ou psiquiatra, sim, qualquer especialidade. Eu tive professores, os anos já se passam praticamente 20 anos de minha formação, mas professores que me diziam sempre o seguinte: você começa a análise do seu paciente quando ele passa pela porta do seu consultório. E você analisa, era a ectoscopia total do paciente, você analisa aquele paciente, o modo de andar, o modo de sentar. Como é que é o nome, hein? A ectoscopia, né, do paciente. E a partir do momento que você faz a anamnese desse paciente, você não quer saber a doença, você quer saber o paciente. Sim. Então, esse tipo de vínculo minimiza muito a eventualidade desses casos. Né? Você está certíssimo. E sempre... da forma mais elegante e assim, quando você tem o vínculo, você não tem problema de falar para o paciente, olha,
encostar aqui por conta desse, vou me aproximar de você, tá tudo bem, ô doutor Gustavo, fica, tá fica tudo natural, bem. vai ficar natural. Fica natural. Você Sim. também não se sente desconfortável de ter que pedir permissões. Claro, Na verdade, claro. as permissões elas vão acontecendo ali dentro de uma relação contexto, que se desenvolve. Fluindo, exatamente. Me lembrei agora também, encerrando esse tema, a parte da educação. Os professores estão tendo muito isso. Eu tenho casos, e é natural, eu vejo, eu tenho que entender a mecânica. Professor, às vezes, os preceptores, eles estão num centro cirúrgico, muitos residentes, todos os sexos, homens, mulheres, muitos residentes juntos, reunidos, ali todos colados um no outro, porque vai ter um procedimento, o professor está explicando o procedimento, alguns residentes estão atuando, você sabe isso melhor do que eu, óbvio. Sim. E eu já tive casos de depois reclamarem que o preceptor encostou, ficou muito perto, ficou colado, ou então bateu, deu batidinha. Não, sai daqui um instantinho. E achou que estava tendo também assediado moralmente, que ele foi ignorante porque pediu para sair, deu 2 tapinhas assim no ombro. Coisas assim, sabe? Que é preciso repensar a sociedade como um todo, mas o médico precisa estar atento. O médico precisa estar atento porque ele é o alvo. Exatamente. Ele é o alvo. Exatamente. E eu não tenho problema nenhum falar isso como advogado. Ele é o alvo. E eu digo mais, Alex. O médico é o alvo e o médico ele é vamos dizer assim, o horizonte do sofrimento daquele paciente. Perfeito. Então, nós temos a responsabilidade da fragilidade que aquele paciente carrega naquele momento. Então, assim, a responsabilidade dobrada. Né? A gente pensa, eu posso ser alvo de uma queixa, mas, na verdade, aquele paciente está chegando para mim como uma última, muitas vezes uma última instância. Ele está chegando angustiado, ele está chegando cheio de preocupações. E ele projeta em mim né, o que é mais importante para ele naquele momento. Então, a partir do momento que o médico consegue perceber a importância disso, ele naturalmente vai abraçar aquele paciente com muito carinho. Você falou algo que a mim, inclusive, toca profundamente. Fantástico que você falou. Porque o paciente, principalmente quando estava vivendo, e eu já passei por isso, o ser humano passa por isso, ele vê, ele projeta no doutor ou na doutora toda a sua esperança. Ele quer ouvir, claro que ele precisa ouvir a verdade do caso dele, mas ele quer ouvir da melhor maneira possível, com acolhimento. Ele até só ajuda na recuperação dele. Né? Certamente. Até ajuda, isso. Fantástico que você falou, fantástico. Eu queria voltar, a gente tem um tempinho ainda. A remuneração, falamos de remuneração, não falamos de uma coisa, nem sei se cabe, eu quero te ouvir. E tudo bem, você já falou que 80% dos médicos no Brasil atuam de maneira híbrida, serviço público, serviço suplementar, e creio que a maioria desses 80%, a sua grande maioria, com plano de saúde, com operadora de saúde. Sim. Como fica nesse contexto? Tem alguma coisa a ver? Não tem? É outra parada, como você fala na gíria? Os médicos que não trabalham com convênio, que trabalham só com particular, me parece, me corrija se eu estiver errado, isso ainda é uma minoria que consegue esse viés. Isso tem alguma questão dentro desse contexto da remuneração? Alguma relevância? Existe. Quando falamos em saúde suplementar, e quando falamos nesse pool de 80% dos médicos que trabalham de forma híbrida, nós estamos colocando aí também dentro desse bolo o médico particular, né? O médico que atende dentro do seu consultório de maneira particular. Só que é muito pertinente a tua pergunta, porque hoje nós temos, por incrível que pareça, da população brasileira, aproximadamente 20% a 25% da população brasileira tem plano de saúde. Tá? Sim. Ou seja, o pool populacional está no Sistema Único de Saúde e na saúde pública. Mas quando a gente fala num país continental, aí, com mais de 200 milhões de habitantes como o Brasil, a gente fala, quando fala em 20%, é um pool enorme desses pacientes que permeiam a saúde suplementar. E muitas vezes eu vou no seu consultório particular para fazer um atendimento que vai gerar uma cirurgia, eventualmente, que eu tenho que fazer. Mas eu não posso, a minha cirurgia, o hospital, o meu plano não pode pagar? Pode. Aí você vê que já está o médico particular envolvido com um plano de saúde. Uma coisa que tem acontecido no Conselho, e eu aproveito para falar que isso tem passado muito nas nossas comissões de saúde suplementar, são questionários que algumas operadoras de saúde estão solicitando que o médico peça, que o paciente peça ao médico particular, que tem ali informações sensíveis
para poder justificar um exame que está sendo pedido por um médico que não é prestador de serviço. Então, isso está virando um problema, por exemplo, para o conselho. Você não presta serviço para a minha operadora de saúde, mas você está pedindo um exame que vai me onerar. Eu chego para o meu paciente e digo, ó, eu quero N informações sobre o seu caso. Aí o médico do lado de lá, por conta das questões éticas, ele não pode fazer esse documento. Então, toda a saúde suplementar se mistura de alguma maneira, não tem jeito. É verdade, né? Se interligam, não tem? Sim. E uma coisa que eu sempre ouço dos médicos, né? Até que é um pouco fora da questão da remuneração, mas está dentro de um contexto, eu ouço muito isso dos médicos, faz sentido. Até mesmo a população que tem plano de saúde, muitas vezes também se utiliza do SUS. Exatamente. Muita gente, às vezes, utiliza do SUS por várias razões. Exatamente, e que poucas pessoas sabem. Tá? Se você tem plano de saúde e você utiliza o SUS, o seu plano de saúde é obrigado a remunerar o SUS. Poucas pessoas sabem disso, é verdade, é verdade. Tá? Então, quando você usa o SUS e você tem o seu plano de saúde, essa continha vai chegar para a operadora. Perfeito. Mestre, você, assim, a gente está chegando aqui no nosso final do nosso papo. O papo é tão bom que o tempo passa rápido. Queria que você fizesse algumas considerações finais, fique à vontade para falar. Mais uma vez, quero reiterar para todos que estão nos assistindo e vão nos assistir. Prazer enorme da Couto e Souza Advogados receber o Dr. Gustavo. Dá para perceber uma sumidade de conhecimento, de conteúdo. Vamos fazer outros papos desses com outros temas. Vai ser um prazer. Foi uma honra recebê-lo. Queria suas considerações finais e fique à vontade. Alex, olha, a honra é toda minha de estar participando desse podcast e, de fato, tratamos aqui de assuntos muito importantes para a população em geral, não só para os médicos, né? Porque a assistência médica hoje, né, em relação à população, de fato o que há é o sistema que é mais importante para uma sociedade. Ou seja, uma sociedade sem saúde é uma sociedade que ela não pode prosperar em sentido nenhum. Então, essa oportunidade de estar aqui esclarecendo essas questões, onde são temas importantes para o beneficiário que paga o plano de saúde, para o colega médico que está assistindo esse podcast, olha, quanta coisa nova que talvez pudesse estar passando por ele sem saber. Então, assim, eu só tenho a agradecer e sempre que chamado, você pode ter certeza que eu estarei aqui. Muito obrigado, agradeço a você, agradeço ao Conselho de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, que eu considero, de uma certa maneira, um pouco da minha casa, porque vivo lá, frequento lá como advogado, claro, há 31 anos. Foi um prazer enorme. Muito obrigado, mestre. Obrigado.